E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai voltar no tempo, muito tempo mesmo, para conhecer um personagem simplesmente fascinante. O nome dele era Ezequiel. Pensa num cara que viveu num período super turbulento da história. Ele não era um rei, nem um general de guerra, mas sim um sacerdote. A função dele era servir no Templo de Jerusalém. Ele estudava as leis de Deus, guiava as pessoas na adoração. Era basicamente uma ponte entre o povo e o divino. Desde jovem, ele foi preparado para essa vida de dedicação e espiritualidade, imaginando que passaria seus dias no templo. Para entender a força da visão de Ezequiel, a gente precisa mergulhar de cabeça no contexto histórico daquela época. Pensa na nação de Israel como um time de futebol já foi campeão, já teve seus craques. Jerusalém era o seu Maracanã, centro de tudo, coração pulsante. Eles acreditavam que nada de mal poderia acontecer enquanto o templo estivesse de pé. Mas, como em todo campeonato, vieram as fases ruins. O time começou a se dividir. Desobediência às leis de Deus, idolatria, injustiça social. Vários profetas, como Jeremias, tentaram avisar. Mas pouca gente deu ouvidos. O Império Babilônico chegou com força total. 586 a.C. Invadiram Jerusalém, derrubaram muralhas, destruíram o templo sagrado. A cidade foi saqueada e milhares de pessoas foram levadas como prisioneiros para a Babilônia. O povo foi levado cativo. Vivendo sob domínio estrangeiro, será que Deus nos abandonou? Essa sensação de abandono era a pior parte. Sem terra, sem rei, sem templo, tudo virou pó e cinzas. A esperança sumiu. Sentiam-se como um corpo sem vida, um esqueleto no deserto. Agora que a gente já preparou o terreno, vamos para a ação. Ezequiel está lá, vivendo sua rotina de exilado na Babilônia, provavelmente pensando em como as coisas chegaram àquele ponto. De repente, algo extraordinário acontece. Ele descreve que a mão do Senhor veio sobre mim. Ele sentiu uma força divina, uma presença poderosa que o tomou por completo. Não foi algo que ele escolheu ou planejou. Foi uma intervenção direta de Deus. É como ser pego por uma correnteza invisível, uma energia que te guia para um lugar desconhecido. Ele foi transportado em espírito para o meio de um vale, o Vale dos Ossos Secos. Deus fez com que Ezequiel andasse por entre os ossos, que passasse por todos os cantos daquele lugar. Ele foi colocado no meio do problema, no centro do caos. Era uma imersão total na desesperança, para que depois ele pudesse entender a dimensão do milagre que estava por vir. Era uma revelação divina. Quando Ezequiel finalmente pousa no vale, a imagem que ele vê é de arrepiar. O chão era coberto por uma quantidade incontável de ossos humanos, crânios, fêmures, costelas, vértebras, espalhados por toda a extensão do vale. Era um cemitério a céu aberto. O silêncio devia ser ensurdecedor. Os ossos estavam sequíssimos. Isso é uma informação muito importante. Significava que a morte não era recente. O sol, o vento, o tempo tinham ressecado qualquer vestígio de vida. Como sacerdote, ele sabia que estar ali era ritualmente impuro e profundamente perturbador. Ele provavelmente sentiu um calafrio, um nó na garganta. A visão atacava todos os sentidos. Era um espelho do estado do povo, desconectados, sem força, sem identidade. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. No meio daquele silêncio mortal, daquela paisagem de pura desolação, uma voz quebra o silêncio. É a voz de Deus. Filho do homem, poderão reviver estes ossos? Pensa só no peso dessa pergunta. Filho do homem, um jeito de lembrá-lo de sua humanidade. A pergunta, na essência, era: Ezequiel, você acha que isso aqui tem conserto? Se ele dissesse não, limitaria Deus. Se dissesse sim, soaria presunçoso. A cena era tão definitiva que um sim seria ingênuo. Ele não diz nem que sim, nem que não. Ele responde: Senhor Deus, tu o sabes. Que resposta incrível! Humildade e fé ao mesmo tempo.
Essa resposta abre a porta para o milagre. Ele cria um espaço para o poder de Deus entrar. Depois da resposta humilde de Ezequiel, Deus decide incluir o profeta no processo. Ele dá ao profeta uma ordem que soaria como loucura. Profetiza a estes ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A ordem era super específica, anunciar uma promessa: tendões, carne, pele e o espírito. A tarefa não era juntar os ossos com as próprias mãos. A única tarefa, ser um canal, um porta-voz, obedecer. O texto diz: profetizei, pois, como me foi ordenado. Ele obedeceu, abriu a boca, liberou a palavra de Deus sobre aquela situação de morte. Falou com os ossos secos, declarou a promessa de vida. Profetizar não é só prever, é declarar as promessas de Deus sobre o presente. Falar palavras de vida, de esperança, de fé. Alinhar nossa boca com a vontade de Deus pode criar nova realidade. Trazer vida, onde só existe morte. No exato momento em que Ezequiel começa a profetizar, a primeira coisa que ele percebe não é visual, mas auditiva. O texto diz que, enquanto ele falava, houve um ruído. Imagina milhares e milhares de ossos começando a vibrar e se mover ao mesmo tempo. Um barulho, um chacoalhar. Os ossos não estavam apenas tremendo, eles estavam se procurando. Era um caos organizado. Era como assistir a um quebra-cabeça tridimensional gigantesco se montando sozinho. A desordem dava lugar à ordem. Os esqueletos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Para o povo no exílio, isso simbolizava reunificação. As tribos e famílias fragmentadas voltando a ser corpo. Muitas vezes, os primeiros sinais não são o milagre completo, mas pequenos ruídos, um telefonema, uma porta abrindo. Esse som nos diz: continue. Depois que os esqueletos se formaram perfeitamente, o milagre continuou em uma segunda fase, ainda mais impressionante. Ele viu tendões começando a aparecer, a carne começando a crescer, preenchendo as estruturas ósseas. E por fim, a pele se estendeu sobre tudo, completando a formação de corpos humanos perfeitos. Em poucos instantes, o vale de ossos secos se transformou em um vale de corpos. Mas ainda faltava algo. Não havia neles espírito. Tinham a forma de vida, mas não a essência da vida. Deus diz: profetiza ao Espírito. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E quando ele profetiza, o Espírito vem e entra naqueles corpos. E no mesmo instante, eles viveram. Se puseram em pé, e a visão se completa. O vale de ossos secos transformado em um exército sobremodo numeroso. Força, unidade e propósito. Beleza, a história é incrível, cheia de efeitos especiais. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Tudo. Cada um de nós tem, ou já teve, ou terá, um vale de ossos secos na vida. Um vício, um relacionamento que virou pó, uma depressão, uma situação financeira como deserto, um sonho enterrado. A primeira lição: encarar a realidade. A segunda: reconhecer que a solução não está em nós. A terceira: o poder de alinhar nossas palavras com as promessas de Deus. Pare de profetizar derrota e comece a declarar palavras de vida, de fé, de esperança, mesmo que pareça ridículo. Deus não faz remendo. Ele faz algo novo. Ele quer soprar seu espírito em nós, nos dar novo fôlego, propósito e paixão pela vida. No fim das contas, o Vale dos Ossos Secos diz que não existe impossível para Deus. A fé é a coragem de acreditar na vida quando tudo ao redor grita morte. Valeu!